Louvado seja Deus. Bom demais estar aqui nessa noite, queridos. Nós estamos felizes por poder compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido no nosso coração. A gente estava conversando lá na casa do pastor Fernando, ele dizia assim, rapaz, você está viajando bastante, né? Então não para. Eu digo, rapaz, você não pode reclamar daquilo que você orou para acontecer, né? Você diz, Senhor, me usa onde o Senhor quiser, eu faço o que o Senhor quiser. Nunca ore assim, irmão. Por favor, deixa eu te ajudar. Não ore assim. Esse negócio, né? Eu fui inventar de cantar música do Judson. Onde tu quiseres, como desejares, por favor, usa-me. E aí a gente não pode reclamar daquilo que a gente pediu para acontecer. Eu sou um homem feliz por poder pregar o Evangelho de Jesus. E sou mais feliz ainda de saber que eu não teria capacidade para isso se não fosse a sua graça e a sua misericórdia. Quando Paulo disse, a graça do Senhor está sobre mim, e eu não fiz a graça vã. É o que eu procuro fazer, não fazer a graça vã. Amém? A graça vem sobre nós, mas nós precisamos pegar isso e trabalhar. Tem gente que passou na minha vida, irmãos, deixou uma palavra. Muitos irmãos passaram na minha vida, eu tive em conferência que aquele pregador falou uma coisa, aquilo impactou meu espírito, eu peguei aquilo e levei para um quarto. Não torne a graça vã. Amém? Tem pessoas que passaram na minha vida que falaram sobre reino. Uma frase que ele falou, um versículo que ele citou, eu peguei aquilo, levei para o meu quarto e nutri. E me submeti àquela palavra. Nós não podemos desprezar a graça de Deus. Trabalhar em vão, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalhos que edificam, inútil vos será acordar. Irmão, trabalhar em vão não é fazer a coisa errada, é fazer a coisa certa da forma errada. Trabalhar em vão não é você fazer coisas erradas, é você saber que está fazendo o certo. Mas às vezes nem o certo pode ser no tempo certo. Então, a minha preocupação é não trabalhar em vão. Porque o que nos cansa não é a obra de Deus. A obra de Deus não cansa. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O que nos cansa é fazer a nossa obra. Obrigado pelo seu amém evangélico. Aleluia. Estou feliz, estou com a minha esposa aqui. Louvado seja Deus. Hoje eu não vou ter que dormir com o Rafael Conrado. Aleluia. Aleluia. E estou feliz também. O meu filho Samuel está aqui. Estou feliz de encontrar o meu amigo, o Pilo Pilo. Pastor Berter, pastora Zilda, as meninas, nós temos uma aliança. E estou feliz de estar aqui com o pastor Fernando e com a pastora Silvia, de ver o que Deus está fazendo. Eu acredito no negócio a longo prazo. Se Deus é eterno, a gente não pode ser momentâneo, amém? Deixa Deus trabalhar. Eu gosto da coisa a longo prazo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Primeiro o ato, lugar santo e santo dos santos. Primeiro produzindo 30 sementes, 60 e 100. Primeiro Jesus é o caminho, depois a verdade e depois a vida. E quando Jesus se torna a vida, você não tem mais vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Não tem mais vida. Essa semana nós estávamos lá em Itajaí. Semana passada a gente faz uma conferência todo final, começo de ano. Nós chamamos dias de primícia. A gente vai para a igreja e dorme lá, inclusive, leva o colchão, travesseiro, uma garrafa d'água, um chimarrão. E fica lá, dormimos na igreja por 7 dias, com toda a equipe de governo do ministério. E por 7 dias a gente fica lá. E vai chegando lá para o 4º dia, 5º dia, a gente vai ficando meio noiado. Porque é muita revelação, todo mundo passa muito tempo sem comer. E então o negócio fica meio estranho. E aí, rapaz, é um negócio estranho. Dá vontade de não sair mais dali. E uma das palavras que o Senhor tem falado ao nosso coração é que nós temos que aprender a perseverar. Em 2016, a palavra que está no meu coração é santidade. Amém? Uma igreja separada, perseverar. Perseverar não é andar debaixo da carga. Perseverar não é se submeter às circunstâncias. A circunstância está difícil, então eu vou perseverar. Não, a palavra perseverar significa estar sobre. Você está sobre a carga, sobre o problema, sobre a dificuldade. Amém?
E a perseverança, a Bíblia diz que ela produz a experiência. Agora, o que produz a perseverança é a tribulação. Amém? Uma coisa produz a outra. Não existe. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Nós não podemos tirar, isentar a igreja do sofrimento. As nossas campanhas hoje são pare de sofrer, mas nós não devíamos parar de sofrer. Ninguém gosta dessa palavra, eu sei, é difícil. Mas a questão não é parar de sofrer, é entender o porquê que eu preciso passar por algumas coisas. A fé que Deus me deu não é uma fé para conquistar. É uma fé para suportar. Amém? Pastor, então eu não preciso conquistar nada? Não. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo, bem maior. O problema, irmãos, é que nós usamos a fé para confiar em Deus e não para conhecer a Deus. Nós precisamos aprender a confiar, mas precisamos aprender a conhecer, porque sem conhecer é difícil confiar. Sem conhecer você confia só quando as circunstâncias estão bem. Quando está difícil você não consegue confiar. Você só confia naquilo que você conhece. Amém? Por isso que o Senhor diz, mas Senhor, eu trabalhei para você. Senhor, eu curei em teu nome. O Senhor disse, mas eu não te conheço. Ou seja, você usou a fé que eu te dei para trabalhar para mim. Como você vai trabalhar para mim sem me conhecer? Querido, Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. O trabalho é só para alimentar o relacionamento. O trabalho... Porque é difícil você conhecer a Deus e não se envolver com aquilo que Ele está fazendo. É difícil você conhecer a Deus e não se impressionar e não querer estar totalmente inserido naquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos conhecer o Senhor. Há uma grande necessidade nessa geração de conhecer a Deus. De conhecer a Deus. Nós não podemos ter as nossas igrejas cheias de gente vazias, que não conhece a Deus, que não discerne a mão direita da esquerda. Quando você conhece a Deus, aí o sofrimento perdeu o valor. Ele perdeu a força. Amém? A fé, querido, não é para conquistar, já está conquistado. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer a Deus e saber o que é meu. Amém? Samuel, ele tem 9 anos. Ele é meu filho. Em 2012 nós ganhamos um carro de alguns irmãos lá da igreja. Os irmãos fizeram uma vaquinha lá e compraram uma caminhonete para a gente viajar. E aí eu botei o Samuel no carro. Na época ele tinha uns 6 para 7 anos. Ele disse, pai, que carro massa! Pai, quando eu crescer você dá esse carro para mim? Eu digo, filho, ele já é seu. Esse carro já é seu. Mas você não pode dirigir porque você é uma criança. Se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Gálatas capítulo 4 diz que o herdeiro, ele já é dele, mas ele precisa crescer para assumir o que é dele. É o que Deus pede para a gente, cresça para assumir o que eu já conquistei para você. Aleluia! Eu só preciso crescer para pegar o que Deus já me deu, já é meu. Amém? Então a fé é para suportar esse crescimento. Quando passares pelo fogo, não é uma hipótese, não, você vai passar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelos mares, as águas não te submergirão. Ou seja, querido, você vai passar. Cutuca alguém bonito que está perto de você e diz que não tem jeito, você vai ter que passar.
Você vai ter que passar. Se você não passou ainda, eu profetizo. Não vou profetizar não. Nem precisa profetizar, porque não tem jeito. Você vai passar. Aleluia! Louvado seja Deus, amém? Louvado seja o Senhor por tudo. Aleluia, nós precisamos entender isso. Eu acredito que o melhor de Deus não está por vir, ele já chegou. Nós só precisamos nos posicionar. A única maneira, irmãos, a única, não existe outra, de Deus mostrar que Ele está no controle, é permitir que a gente entre em situações que a gente não pode controlar. É a única maneira dele me provar que Ele está no controle. É Ele permitir que eu entre em alguns lugares que eu tenho certeza que eu não posso controlar aquilo. Amém? Amém? E eu queria falar sobre deserto. Oh, meu Deus, desanimou. Eu quero dizer para você que o deserto não é o fim das coisas, é o começo delas. Aleluia! O deserto é transitório. Ninguém morre no deserto. Ah, tem gente que morre no deserto. Rebelde morre no deserto. Rebelde morre no deserto. Mas ninguém mora no deserto. Deserto é transitório. Aí você decide. Você quer passar 40 dias ou 40 anos? Jesus passou só 40 dias. Porque foi prático na obediência. Agora, deserto, querido. Para que Deus me leva para o deserto? Para provar que Ele está no controle. O que é que o povo plantou no deserto? Nada. Quando Deus levou o povo para o deserto, a primeira coisa que Deus mudou foi o cardápio. Ele disse, agora vocês vão comer do que cai do céu. Não é mais a terra que controla vocês, sou eu. O deserto você vai para saber que é Deus que está cuidando de você, aleluia. Por isso que quando chegou na terra prometida, parou o maná. Na hora parou o maná. Eles chegaram em Gilgal, a Bíblia diz que naquele ano eles comeram do produto da terra, Josué capítulo 5. Por quê? Porque também ninguém vai viver só na dependência, né, irmão? Tem que também produzir, né? Quando chega na terra da promessa, tem que produzir. Quando eles estavam no Egito, a mentalidade era de escravo. No Egito, por que Deus não podia ser adorado no Egito? Porque Deus não pode ser adorado no ambiente de Faraó. Deus tem que ser adorado no ambiente dele. Amém? Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto. Ele disse, porque eu quero que eles me sirvam. Eu quero que eles sejam abençoados. Eu quero cuidar deles. No deserto ninguém comprou sapato, ninguém comprou roupa. No deserto ninguém comprou marmita, ninguém comprou comida. No deserto o pão vinha na hora certa. E no deserto a gente aprende a depender de Deus. É Deus que cuida da gente, irmãos. O deserto, como a salvação, é só o começo das coisas. É só o começo delas. Alguém me disse assim esses dias, pastor, dízimo é de Deus ou não é de Deus? Essas perguntas que os irmãos fazem para saber se a gente é crente mesmo. Eu digo, irmão, porque o dízimo é do Velho Testamento, não é? Eu digo, não, irmão. Dízimo não tem nada a ver com o velho ou com o novo. Eu disse para ele, Adão já dizimava. Ele tomou um susto, eu digo, Adão já dizimava. A teologia chamou isso da doutrina da primeira menção. Quando Deus abençoou Adão, disse, Adão, coma de todas as árvores que estão no jardim, menos daquela. Toda a bênção de Deus tem um menos. Deus deixa sempre uma porta aberta para dizer assim, para você lembrar que aquilo ali você não pode tocar. Deus, quando Ele diz para você trazer o dízimo, Ele não está dizendo para você pagar alguma coisa. Eu não dizimo, eu dou do dízimo para frente. O dízimo é o começo das coisas, não é o fim delas. Deus está dizendo, se você vai fazer alguma coisa, faça daqui para frente. Não faça daqui para trás, porque senão a sua justiça não vai sobressair dos fariseus. Assim como a salvação, nós precisamos entender, querido, o que é o começo das coisas. Salvação é o começo das coisas, não é o fim. O cara aceita Jesus, senta na igreja, pronto, agora eu estou salvo. Não, só começou a jornada, querido. Porque se Deus quiser só te salvar, Ele te matava na hora que você aceitava Jesus para não perder mais tempo com você.
para garantir a sua salvação. Mas não, Deus não quer só te salvar. Não, ele não diz para Adão, Adão, eu vou te salvar. Não, ele disse, Adão, governe sobre todas as coisas. Quando Jesus veio na terra, ele não veio, nós já vamos ler a Bíblia. Jesus não veio na terra para criar uma religião. Jesus não veio criar uma religião. Ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele estava dizendo, eu vim para reposicionar vocês. Eu vim para que através de mim vocês comecem uma vida de governo. Aquilo que Adão perdeu, eu vim devolver para vocês o governo sobre a terra. Eu vim trazer de volta o poder de o céu poder governar através de você. Mas nós, queridos, nós aprendemos o quê? Aceitar Jesus, ficar sentado na igreja, esperar Jesus voltar para ir para o céu. Ir para o céu fazer o quê? Você não quer ir para o céu? Eu quero, irmão, mas eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a transformação dele. Convém que os céus o retenha até que venha a restauração de tudo. Nós transformamos a terra num caos e agora queremos sair daqui e deixar o problema para o anticristo. Esse cara tem que resolver o problema mesmo, não gosta de Jesus, deixa ele se lascar aí. Não, eu não estou esperando o fim da minha cidade, eu quero a transformação dela. Eu estou trabalhando para as prostitutas virarem missionárias. Eu estou trabalhando para os meninos de rua virarem pais espirituais. Eu estou trabalhando para os órfãos saírem das ruas. Eu não estou trabalhando para encher igreja. Eu estou trabalhando para esvaziar orfanatos, esvaziar asilos, esvaziar presídios, esvaziar hospitais. Nós temos que ter um entendimento de reino, de governo. Por que Deus está me dando? Quando Deus me dá alguma coisa, por que Deus está me enriquecendo? Por que Deus está me deixando famoso, conhecido? Por que Deus está levantando o meu chamado, o meu ministério? Tem algum objetivo. Deus tem um propósito para tudo que Ele faz. Se Deus está me dando, eu tenho que descobrir por que Deus está me dando. Deus não promove homens. Ele promove a verdade. E os homens que estão promovendo a verdade serão promovidas junto com ela. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Oh, Espírito Santo, obrigado por estar aqui, Senhor. Nos submetemos à Tua glória nesse ambiente, Senhor. Nos submetemos à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu Espírito, Deus da minha vida. Senhor da minha casa, Senhor dos exércitos. Pai, nós submetemos a Ti, Abba. Vem com a Tua glória sobre as nossas vidas. Que essa palavra, Senhor Deus, saia como uma flecha aos corações que aqui estão, Senhor. Que essa palavra rasgue-nos no meio, Senhor. E nos reposicione em glória, nos reposicione em governo, Senhor. Eu me submeto a tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite, Pai. Submeto o meu coração, a minha vida, os meus olhos, os meus sentimentos e pensamentos, Senhor. O meu espírito cativo ao Teu Espírito. Que Teu nome seja glorificado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem com a Tua glória. Vem com o Teu poder. Vem com a Tua misericórdia. Mateus capítulo 4, queridos. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e lhe colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e eles tomarão nas mãos para que não tropece naquelas pedras, em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte, diga comigo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor.
e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja Deus. Irmãos, essa foi a primeira vez que o Espírito de Deus interage com o diabo. Porque é a primeira vez que um homem, agora ele tem o Espírito Santo nele, não sobre ele. Se você olhar... Obrigado, meu irmão. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver que o Espírito vinha sobre, principalmente sobre o profeta, sobre os reis e sobre os sacerdotes. Mas essa foi a primeira vez que o Espírito estava em um homem. O Espírito de Deus estava nele. O Espírito veio sobre ele, não, veio nele, veio habitar nele. E foi a primeira vez que céu e terra, que inferno e a terra, através de um homem, interagem, que Deus interage com o homem, com o diabo através de um homem. Essa história é fascinante porque, se você for analisar, você vai perceber que o diabo não sabia quem era Jesus. Até os 30 anos, Jesus ficou escondido. O diabo não sabia quem era Jesus, ele não sabia quem era. Tanto é que ele mandou matar todas as crianças. Se ele soubesse qual que era a criança, ele matava uma só. Mas o diabo nunca sabe o que Deus está por fazer. Aleluia, ele trabalha, ele joga, ele trabalha na intimidação. Quando Moisés nasceu novamente, ou melhor, na primeira vez, Faraó mandou matar todas as crianças também. Por quê? Porque Faraó não sabia qual que era a criança. E Deus tem um senso de humor tremendo. Ele pega a criança que Faraó quer matar e esconde na casa de Faraó. A Bíblia diz que ele zomba dos seus inimigos. Ah, Faraó, você quer matar o meu menino? Pois você vai criar ele para mim. Foi isso que aconteceu, irmãos. Deus escondeu o filho da promessa na casa de Faraó. É assim que Deus trabalha. Eu não tenho medo e nem vergonha de dizer que até o diabo é o diabo de Deus. O diabo só faz o que Deus permite, ou então o que a gente permite. Deus nos dá autoridade para subjugar, ou então a gente permite ele trabalhar. Quando chega em Jesus, Jesus nasce. E o diabo não sabia quem era a criança de novo. E novamente ele manda matar todas as crianças. Já que o diabo não mudou a estratégia, Deus também não muda. Ele diz para José: pega o menino e vai para o Egito. O Egito é um bom lugar para esconder os filhos de Deus. E quer saber, tem muitos filhos de Deus escondidos no Egito. Aleluia. O diabo não sabia quem era Jesus até os 30 anos. Por isso que Maria guardava tudo no coração, diz a Bíblia. Satanás não sabia quem era Jesus. Só quem sabia quem era Jesus era José, Maria, Simão, que apresentou ele no templo, Ana, Zacarias, eu creio que sabia também, Isabel, João Batista. Porque quando as crianças saltaram no ventre, Isabel sabia. Mas poucas pessoas sabiam, era só esse grupo de pessoas que sabiam quem era Jesus. Jesus não foi apresentado publicamente. Existia uma profecia no capítulo 2 de Salmo de número 2, no versículo 6 em diante, diz assim: proclamarei um decreto e direi: tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus ainda não havia proclamado um decreto. O que é proclamar um decreto? É torná-lo público. Deus não tinha tornado público que Jesus era filho dele. Por isso que o diabo não sabia quem era Jesus. Até os 30 anos, o diabo não sabia quem era Jesus. Quando Jesus entra no Jordão para ser batizado por João Batista, então Deus tornou público. Então o céu se rasgou e Deus disse: esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Deus citou Salmo de número 2. Deus tornou público. Eu fico imaginando o diabo com a mão na cabeça. Deixa eu conjecturar aqui com você. O diabo pensando: meu Deus do céu, está ali o rapaz que a gente está procurando há 30 anos. Quem diria, é o filho do Zé.
O diabo procurando o filho de Deus, e era o filho do Zé, o filho de Deus. Deixa eu te dizer, Satanás, Deus vai levantar muitos filhos do Zé nessa geração. Pessoas que você não sabe quem são ainda, mas Deus vai torná-los público em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que ainda estão escondidas nos seus chamados. Deus ainda não tornou essas pessoas públicas. Elas ainda estão escondidas na sua congregação, estão escondidas na sua cidade. Pessoas que ainda estão no anonimato. Pessoas que não foram apresentadas ainda às regiões celestiais como libertadores, como homens que vão transformar ambientes, mulheres que vão transformar ambientes. Até os 30 anos o diabo não sabia quem era Jesus. Quando Deus tornou público, então o diabo descobriu quem era Jesus. Por isso que logo em seguida o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque Jesus nunca tinha sido tentado pelo diabo como um libertador. Deixa eu te falar algo, hein? Quando o seu ministério se torna público, a tentação aumenta. A tribulação aumenta, porque agora você já não é mais só alguém territorial. Os demônios que você vai lidar não é só aquela capetada miúda que cai na igreja. Como é teu nome? Não. Você não lidar só com essa capetada miúda que caiu um por cima do outro, não. Você vai lidar com principados, com potestades, demônios que vêm tirar seu sono na madrugada, vêm tentar derrubar você, vêm tentar pegar seus filhos. Porque agora você só não é mais só o filho do Zé. Você agora, Deus tornou público o seu ministério. Quando Abraão foi matar Isaac no monte, Deus disse: chega, Abraão, ponto, não precisa mais, porque eu agora sei que tu me amas. Deus já sabia ou não sabia que Abraão amava? Então por que ele diz agora eu sei? Não era Deus que precisava saber. Quando Deus pede atitudes públicas suas, não é porque ele precisa de prova de amor, mas ele quer mostrar para as regiões celestiais e para o inferno e para os demônios: e agora vocês respeitem ele. Agora isso foi lhe imputado por justiça. Agora ele anda num novo nível de autoridade. Vocês não podem mais andar. Aleluia. Alguém pode levantar a mão e dizer: eu estou entendendo isso. Você está entendendo isso? Quando Deus diz pai, ele diz: agora sei que tu me ama. Deus já sabe, irmão. Não é Deus que precisa de prova de amor. Você precisa saber. Quando Deus desafia você, é só para você saber até onde você pode ir com Deus. É para Deus mostrar para os demônios, para os anjos, dizer: ó, tá vendo? Tens visto o meu servo Jó? Não há homem na terra como ele. Então prova, pode provar. Você pode imaginar Deus pregando. Uma coisa é eu vim aqui falar sobre Deus, outra coisa é Deus reunir os anjos, os demônios e falar sobre mim. Deus diz: vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Luiz Hermínio, capítulo 1. Deixa eu falar para vocês de um homem na terra justo, fiel e abençoador. Deus pregou sobre Jó, irmão. O título da mensagem de Deus era Jó, o homem justo. Deus disse: Satanás, tens visto meu servo Jó? Não há homem na terra, meu Deus. Que nível, irmão? Que nível é esse? Que lugar é esse que Deus usa você como modelo? Eu amo a graça, Deus sabe que eu vivo pela graça. Mas não faça da graça algo vão. Pague o seu preço. Ande naquilo que Deus chamou você. Não se trata de abandonar mais coisas proibidas, se trata de renunciar até coisas permitidas. Por amor àquilo que você carrega, pelo encargo que você carrega, pela unção que você carrega, meu Deus. Então Deus tornou público quem era Jesus. Naquele momento, a tentação mudou. O ministério mudou. Jesus não voltou mais a ser um homem normal. Ele não voltou mais a ser um homem normal. Dali o diabo pegou ele pela mão e levou para o deserto. E soltou lá no deserto. Aí o diabo vem e diz: se tu és o filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir. Ele tinha acabado de ouvir: tu és meu filho.
A primeira iniciativa do diabo na tentação é: se tu és mesmo, prova. Filhos de Deus não precisam provar. Eles não fazem milagres para provar quem são. Eles não precisam ter grandes ministérios para se sentir filho. Filho de Deus pode morar em Alphaville ou em Alfavela, irmão. Não importa. Filhos de Deus, eles se posicionam como filhos de Deus, eles sabem quem são. Filhos de Deus, eles não vão mais em alguns lugares fazer campanhas para enriquecer, porque eles são herdeiros. Você é herdeiro. Amém. Aleluia. Quer saber? A caminhonete já é sua. Quer saber? Isso já é seu. Você só precisa crescer para assumir o que é seu, porque o herdeiro não pode ser menino. Amém. Não se dá herança para criança. O menino precisa crescer. O menino precisa crescer para assumir o que é dele. Você já é seu. Essas coisas que você está buscando já são suas. Você precisa crescer para tomá-las. Amém? É seu. Pega porque já é seu. Aleluia. Tem coisas que nós não sabemos que é nossa porque nós não andamos posicionados. Essa semana eu falava com o Samuel e disse: filho, você já tem 9 anos, filho. Eu vejo algumas atitudes dele assim. O pai sempre quer que cresça ligeiro, porque, né, eu vi algumas atitudes dele assim, de muito menino, muito criança. Eu disse: filho, você já é um menino, já tem 9 anos, você precisa crescer aqui, ó. Ele disse: não, pai, eu quero crescer aqui, ó. Eu disse: vejo que és profeta. Nós precisamos crescer aqui. Irmão, igreja não se dirige com a cabeça. Não, porque ela já tem uma cabeça. Aleluia. O quanto você está disposto a exercer misericórdia, enquanto você está disposto a exercer perdão, o quanto você está disposto a exercer generosidade, é esse nível que você vai receber. É esse nível que você vai andar. Aleluia. Louvado seja Deus. E, querido, o diabo perguntou, primeiro por 2 motivos, eu acredito. Se tu és o Filho de Deus. Por quê? Primeiro para deixar Jesus em dúvida. Jesus não precisava ter dúvida, porque agora ele tem o Espírito. Era a primeira vez que um homem tinha o Espírito de Deus dentro dele. Mas Jesus já não era filho de Deus, mas ele crescia como uma criança normal. Está aí uma coisa que Adão não provou, ser menino. Adão não provou ser menino, ser criança. Jesus, ele viveu todos os processos de uma criança. Aleluia. E ele passou a ter o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele crescia no Espírito, mas ele passou a ter o Espírito de Deus naquele dia. Então ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Na cabeça do diabo, irmão, o diabo conhecia Deus. O diabo já tinha vivido em glória, pense nisso. Ele conhecia Deus, ele jamais poderia entender que um filho de Deus agora está passando fome no deserto. Como que o filho de Deus pode ter fome no deserto? Você já passou por isso? De alguém dizer assim para você: como é que esse cara pode ser crente? Ele passa uma luta desgraçada. Como é que ele pode ser o filho de Deus? Está toda a vida na pior, na luta. Irmãos, esse é o problema. A gente tirou do nosso evangelho algumas necessidades. Nós tiramos do nosso evangelho necessidade. Em 2006 eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei doente, fiquei 6 meses na minha casa. Teve gente que foi embora da igreja, porque agora, como um pregador de milagres, está doente, está em pecado. Porque nós criamos alguns paradigmas na igreja, nós criamos algumas coisas carnais, que são niveladores de espiritualidade na igreja. Então, se o cara tem bastante, então ele é bênção, ele é de Deus. Se ele tem pouco, ele não é de Deus. Se ele está doente, Deus está provando. Se ele está bem, então ele é um homem de Deus. Nós criamos niveladores, querido, de espiritualidade. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Aleluia. Na realidade, espiritualidade não tem a ver o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Não
Não se trata de quanto você tem de Deus, mas quanto Ele tem de você. Quanto Deus tem do seu tempo, da sua vida, do seu ministério. E é isso que faz de você alguém de Deus. Deserto, querido, ele é necessário. Deserto é necessário. Esses dias eu conversava com o irmão e eu dizia para ele, cara, eu sei que eu preciso orar mais, eu sei que eu preciso buscar mais, eu estou me sentindo assim, que eu preciso entrar num lugar mais profundo no Senhor. Ele disse, pastor Luiz, vai para o monte, vai orar no monte. Eu digo, irmão, eu orei no monte a minha vida inteira. Mas vai no monte, pastor, porque quando a gente vai no monte, a gente é abençoado. Eu li esse texto aqui, eu fiquei meio assim, eu disse, se você vai no monte para ser abençoado, cuidado. Quem abençoa você no monte, em troca de adoração, é o diabo, não é Deus. O diabo levou Jesus no monte e disse, se tu me adorares, eu te dou tudo isso aqui. Deus não te leva no monte para ser abençoado, Ele te leva para sacrificar. Todo homem que Deus levou no monte, levou para sacrificar. E nós vamos para o monte para ser abençoado. Nós trocamos valores, irmãos. E a gente pergunta por que não acontece mais coisas na igreja? Porque nós vamos trocando valores. Nós vamos trocando valores, a gente não é bereano, a gente não abre a Bíblia e diz, isso aqui não está escrito. Irmão, quem leva você para o monte para te abençoar, e não estou dizendo que você não tem que orar no monte, por favor. Pensa bem nisso. É as nossas motivações que nos empurram para perto de Deus. Nós vamos muitas vezes para perto de Deus, não é pela necessidade do coração de Deus, é pela nossa necessidade. Mas Deus tem necessidade, irmão. O próprio João Batista disse, eu sou a voz do que clama. Ou seja, eu sou a voz, mas não sou eu que clamo. Tem alguém clamando dentro de mim que está usando a minha voz. Você é só a voz do que clama, mas não é você que clama. Nós trocamos títulos por clamores, ou melhor, clamores por títulos. Deus, nessa geração, irmãos, eu vejo, Deus quer tirar desejos e colocar clamores. Aleluia. Eu quero profetizar isso, Orlando. Eu quero profetizar que Deus vai colocar clamores dentro de vocês. Amém? Clamores. Quando nós começarmos a chorar, quando nós começarmos a despejar nossa alma por pessoas, por vidas, quando nós estivermos na mesma casa, pela mesma causa, então nós vamos entender o Evangelho de Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, eles não podiam entender. Jesus dizia, gente, vão para Jerusalém. Ele disse, mas o senhor vai morrer lá. Ele disse, mas foi para isso que eu vim. Quando você sabe para que veio, nem a morte te assusta. Deserto, irmãos, é um lugar necessário. O diabo pergunta, tu és o filho de Deus? Ele não podia crer naquilo. Ele não podia crer naquilo. O deserto é só o começo. O começo do ministério de Moisés começou no deserto. E Deus vai começar a graça do mesmo jeito. Com um homem no deserto. Só que um ficou 40 anos. O outro ficou 40 dias. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu vivi nas ruas. Eu fui malandro de rua. Sabe o que eu aprendi? Parece que é uma heresia que eu vou te dizer, mas não é. Eu já vi muita gente dizer que Deus levou o povo do deserto para tirar o que eles aprenderam no Egito. Não. Deus não te leva para o deserto para tirar o que você aprendeu no Egito. Ele te leva para remir o que você aprendeu no Egito. Porque hoje eu louvo a Deus por ter vivido nas ruas. Porque eu criei músculos espirituais. Não é qualquer coisa que me derruba. Não é qualquer ofensa que me ofende. Não é qualquer crítica que me faz voltar atrás.
Nós precisamos criar músculos, defesa, mecanismo de defesa. Nós não temos como cristãos. Nós vamos, quando bate uma necessidade, quando bate uma dificuldade, nós recuamos. Por quê? Porque nós não estamos criando músculos de defesa. Nós temos dificuldade de lidar com o problema. Deus está formando um grande exército nessa geração, queridos. Um grande exército. O deserto é necessário. Nós precisamos redimir o que aprendemos no Egito. Redimimos no deserto. O deserto é o começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Uma coisa eu tenho certeza: Deus não me chamou para morrer no deserto. Amém? Amém? Então vamos lá, abre a sua Bíblia comigo. Em Deuteronômio capítulo 8. Glória a Jesus. Até no final você vai me amar. Amém? Eu sou querido. Eu não vim aqui para colocar cargas sobre você. Não, meu trabalho é ativar você. Sabe qual é o trabalho que eu faço? Eu sou um despertador. Só que o despertador, ele tem o poder de me acordar, mas não tem o poder de me tirar da cama. Esse é o meu trabalho, é despertar. Dá um choque. Mas o trabalho, as atitudes são minhas. Amém? E só não gosta de um despertador quem está dormindo, né, irmão? Às vezes o soninho está tão bom, tá? Está tudo tão bem, a gente vai na igreja, trabalha, vai no culto, faz a oração do meio-dia, hora de manhã. A gente vai levando uma vida normal, né? Afinal de contas, Deus me chamou para viver uma vida normal. Não. Vai chegar uma hora na sua vida que nenhuma voz da terra vai satisfazer você. Vai chegar uma hora na vida que nada que você adquiriu vai satisfazer você. Porque você não é daqui. Pelo simples fato de você não ser daqui. Nada nessa terra pode satisfazer você. Nem posições, nem títulos, nem coisas. Nem afetos, nem amor. Vai estar sempre faltando uma coisa. Você pode ser uma esposa coberta de carinhos pelo seu marido. Você pode ser um marido coberto de carinho pela sua esposa. Vai estar sempre faltando um afeto, algo diferente, um mimo diferente. Que esse é só Deus que pode dar essas convicções, querido. É só Deus que pode construir na gente, amém? Você vai ter necessidade de estar com Ele durante o dia. Aquela falta, aquela coisa que acorda, a gente não sabe o que fazer. E aí, não sabe o que fazer. E aí, chega uma hora que a gente não sabe o que fazer. E aí, passa a tarde e a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque falta alma. Nós somos espirituais. Aleluia. Nós somos um ser espiritual. E só o céu pode curar a terra. A terra não pode se curar a si mesma. Por isso venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Deus precisa de canais de justiça nessa geração. Homens e mulheres que dizem: Deus, eis aqui um canal de justiça. Eu estou a fim de atrair o teu poder e a tua glória para a minha geração. Só que eu não tenho que produzir o que eu tenho que atrair. Eu não tenho que produzir uma coisa que Deus me chamou para atrair. Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu vejo profetas nessa geração, homens como Bertelli, homens como outros pregadores, como eu também, como pessoas que andam fora. Hoje é tão legal, a gente lê os livros de Spurgeon, a gente lê os livros de Charles Finney, não é? A gente lê os livros de Jerônimo, lê os livros de tantas pessoas que mudaram. Eu tive na casa de Wesley, a gente lê os livros de Wesley. Meu Deus, que coisas sobrenaturais. Só que todos esses homens, na época que eles viveram, eles foram considerados como hereges. Por quê? Porque eles sempre andam na frente da sua geração. Eles vêm primeiro. São profetas de previsões. Eram homens que diziam. Irmãos, homens que apareceram no Brasil, como Gregório McNutt,
O Gregório, há 20 anos atrás, apareceu no Brasil, pregando coisas que a gente dizia, não, esse cara é fora da casinha. Teve igrejas que o Gregório pregou, as pessoas tiraram o microfone da mão dele e expulsaram ele da igreja. E ele ficou na porta gritando, eu vou estar debaixo daquela árvore, se você quer me ouvir, eu vou estar lá. Há 20 anos atrás. Irmão, olha para a vida de Paulo, todo barco que ele entrou afundou. Toda a cidade que ele entrou foi expulso. Toda a sinagoga, ele tinha que sair de algum jeito escondido. Quando você começa a entrar em Deus, você vai andar fora da sua geração. Você vai andar aquilo que a gente chama fora da casinha. Você diz, esse cara aí é muito estranho isso. É estranho. Todos esses homens que eu citei aqui para você, eles eram estranhos na sua época. Porque eles falavam coisas assustadoras. Eles mexiam com o comodismo religioso. Eles mexiam com a religião da época. Eles desafiavam. Eles traziam coisas que para a época era difícil você dizer, não, ninguém pode viver uma coisa dessa, irmãos. Todos esses homens andaram num lugar diferente. Então não se assuste, não tem nada de errado acontecendo com você. A igreja que você sonha existe. O evangelho que nós sonhamos existe. Aleluia. Aleluia. Alguém precisa falar. Alguém precisa cantar o que Deus está cantando. Alguém precisa remir. Nós somos remidores da nossa geração. Quando Jesus ressuscitou, ele foi no inferno. Ainda que algumas teologias acham que ele não foi, eu acredito que ele foi. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele foi buscar o que era dele. Irmãos, nós precisamos entrar nesses lugares. Nós somos remidores geracionais. Quando você ressuscitou, agora você tem o direito de entrar lá pela sua casa, pela sua família. Eu tenho entrado no inferno e tenho dito, Satanás, eu quero todo o dinheiro que a minha família gastou em prostituição, eu vou tirar da sua mão. Eu vou tirar da sua mão, diabo, toda a armadilha, todos os meus antepassados que gastaram com imoralidade, com prostituição, com engano, com mentira. Nós vamos remir isso, nós somos geradores, remidores geracionais, irmãos. Eu não posso só pregar pensando na minha geração. Eu não posso pregar só pensando nesse momento. Eu não posso me preparar só para o culto de domingo. Aleluia, eu entendi que Deus me chamou para ser um canal de justiça, para entrar lá e tirar da mão do diabo algumas armadilhas, algumas armas que ele ainda tem contra a minha casa e a minha família. Por isso que quando você vai cear, Jesus diz, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que ele venha, futuro. O Senhor está dizendo, a minha aliança com você é agora, é no passado e é para o futuro. A minha aliança com você toca você nos 3 ambientes. Remidores, é disso que a nossa geração precisa. E eu vou te falar, todo remidor vai passar pelo deserto. Se você quer ser um pregador normal, ter um crente normal, você vai viver uma vida normal. Deus te respeita. Mas eu te garanto, você não vai ser feliz. Felicidade é uma escolha. Alegria é um fruto do Espírito, não é um sentimento. Eu decidi ser alegre. Eu não preciso de coisas para ser alegre, porque se eu preciso de coisas para alegrar o meu espírito, então eu não sei quem eu sou. Eu posso ser movido por coisas. Então, quando as coisas não vierem mais, eu posso ser parado por elas. E se as coisas que te param, já não é mais Jesus que te move. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8. Texto meio grande aqui, mas a gente vai chegar lá. Amém? Me dá mais alguns minutos, amém? 5 minutinhos. Quem me dá 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá bom. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: terei muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais.
Olha que coisa linda. Lembrar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar. Olha, para que ele te levou? Ele te levou para quê? Meu Deus, que Deus terrível esse. Ele te levou para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu, te deixou ter fome e depois te sustentou com maná que tu ainda não conhecias. Oh, meu Deus! Para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés esses 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e os temeres. Pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueira e romanceira, terra de oliveira, de azeite e de mel. Terra que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder. Olha o perigo aqui. Para não suceder que depois de teres comido e estares fartos, de teres edificado boas casas e habitado nelas, depois de se multiplicar as tuas vacas, as tuas ovelhas e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão, e que te guiou por aqueles grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, terra árida sem água, onde fez jorrar água para ti das pedras dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Esse texto de Deuteronômio 8 mudou minha vida, irmãos. Alguns anos atrás Deus me deu essa palavra. Eu era pregador da tarde da bênção. No meu bairro, na minha cidade, eu curava algumas dores de cabeça, algumas diarreia. Enxaqueca já comigo. Enxaqueca, então, era botava a mão e enxaqueca ia embora. Eu nunca imaginei tudo isso. Eu nunca imaginei viajar. Nos últimos 3 anos eu estive em 30 nações. Eu nunca imaginei plantar trabalhos no mundo inteiro, servir nações. Eu nunca imaginei isso. Eu só queria ser o pregador da tarde da bênção na minha igreja, lá no bairro São Vicente, em Itajaí. Eu só queria fazer o corredor dos milagres. A noite da vitória. A tarde da bênção. Mas quando eu comecei a entrar em Deus em alguns lugares, de pegar uma garrafa d'água e ir para o monte, não para Deus me abençoar, mas para sacrificar minha vontade, eu comecei a entender quando Deus me deu essa palavra. Ele disse: Luiz, existe um treinamento de antes, existe a bênção do depois e existe o cuidado de sempre. Primeiro eu vou te treinar, depois eu vou te abençoar, mas você tem que cuidar sempre. Quando você perceber que a sua oração não tem mais lágrimas, quando você perceber que o que você fala, as pessoas não estão nem aí para você, quando você perceber que as pessoas que estão ao seu lado estão piorando em vez de melhorar, tem alguma coisa errada com você. Por isso, todas as vezes, irmãos, que eu perco o cheiro, que eu perco aquela sensibilidade de ouvir a Deus, eu paro tudo e me escondo com Ele.
Deus não te chamou para ser famoso, Deus te chamou para ser útil. Deus te chamou para andar num lugar de entendimento. Você não precisa gostar da mensagem, você precisa entendê-la. Porque você só vai desfrutar aquilo que você entendeu. Quando Deus começou a falar comigo sobre Deuteronômio capítulo 8. Por que o deserto? Jesus no deserto, querido, ele aprendeu sobre o mundo espiritual. Ele aprendeu sobre coisas do homem. Ele aprendeu que o ministério é divino, mas ele era humano, ele conheceu os seus limites. A Bíblia é clara, depois de 40 dias ele teve fome. Jesus aprendeu os seus limites. No deserto você aprende limites. Amém? Não brinque com os seus limites. Tem hora que Deus vai dizer, para agora. Eu preciso que você pare, eu preciso cuidar do seu coração. Querido, não vá além dos seus limites. Não trabalhe sem a unção, não compre amor pelo trabalho. Aleluia. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele usava uma roupa de linho, porque ele não podia pingar uma gota de suor ali. Mas se pingasse uma gota de lágrima, podia. Porque o que Deus leva em conta não é o seu serviço, é a sua paixão pelo aquilo que você está fazendo. Não é o quanto você faz, mas o quanto você está apaixonado por aquilo que você está fazendo para Deus. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, te chamou para trabalhar com Ele, estar com Ele e trabalhar com Ele. Nós somos cooperadores da obra do Senhor, amém? Tudo tem um propósito, aquilo que Deus coloca na minha mão. Aqui no deserto, Jesus aprendeu sobre os demônios, sobre o diabo e seus demônios, aprendeu sobre tentação. Ele aprendeu sobre as coisas de Deus, aprendeu sobre a provisão de Deus. Aprendeu que aquilo que não nos mata, nos deixa mais fortes. Jesus precisava passar. Deus precisa desligar nossa mente de algumas coisas, querido. Deus precisa desligar. Nós precisamos experimentar a provisão de Deus. Eu te levei para o deserto para te humilhar, para te provar, para te deixar ter fome, para te dar um maná que tu ainda não conhecias. Querido, revelação só vem no deserto. O maná que tu ainda não conheces e que teus pais não conheceram. Tem uma comida que nós não comemos ainda como cristãos. Existe um lugar em Deus de revelação que cada vez que você abrir a Bíblia, as letras vão saltar no seu espírito, vão encher o seu coração de revelação. Deus vai te revelar coisas que nem a NASA sabe. Aleluia. Deus vai te revelar coisas que nem a NASA sabe, coisas profundas. Galileu Galilei foi o primeiro homem a dizer que a terra era redonda. Eu acho que ele deveria ter lido Isaías, porque Isaías já disse isso. Isaías disse que o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. Isaías já sabia, cara. Aleluia. Tem coisas, como é que você acha que Moisés escreveu o Pentateuco? Sem ter nascido naquela época, sem ter estado lá. Como que Moisés escreve o Pentateuco? Moisés escreveu Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Como é que Moisés sabia desses detalhes se ele não viveu naquela época? Porque Deus falou para ele, olha, você fica aqui na fenda da rocha, eu vou passar, e quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Quando Deus passou, Moisés viu o que Deus havia feito, ele viu o passado de Deus, ele viu o que Deus já havia estabelecido. Então Moisés está lá no monte, na fenda da rocha, com o iPad na mão, e Deus passando, ele diz, oh meu Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra era assim. Ele começou a ver tudo que Deus havia feito até ali. Só que para mim e para você, escute. Olha o que diz Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10. Noiva minha, pomba minha, vê, já passou o inverno. Ouve-se as vozes das rolas. Olha, a figueira está dando seus figos, o tempo de cantar chegou. Sabe o que Deus está dizendo? Já mudou a estação, você precisa se ligar, igreja.
Mudou a estação, ele diz: tu, noiva minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz. Irmãos, para Moisés Deus disse: vai para a fenda, porque eu vou te mostrar o que eu fiz. Agora para a igreja não, ele diz: sai daí, aí você só vai ver o que eu fiz. Eu quero mostrar para você o que eu estou por fazer. Você vem sobre a rocha e eu vou te mostrar o que eu vou fazer daqui por diante. A promessa para a igreja não é na fenda. Aqui na fenda eu só vou ver o que Deus fez. Por isso eu não posso só ficar contando as histórias da Bíblia. Eu tenho que descobrir o que Deus está por fazer. Eu sei que o meu Senhor reina. Eu sei que Ele vem um dia na terra arrebatar a sua igreja. E o que eu estou fazendo para isso acontecer? Nada. Quem sabe que Jesus vai voltar um dia? O que você está fazendo para que Ele volte? Nós temos que ler a Bíblia profeticamente, irmãos. Uau! Você está num culto, aí você diz: abra comigo Apocalipse. Todo mundo: ai meu Deus, Apocalipse. Todo mundo tem medo de Apocalipse. Ai meu Deus, é Apocalipse. Ai, o cavalo vermelho. Ai meu Deus, o 7 selos. Sabe como é que significa? Sabe o que significa Apocalipse? Revelação. O problema é que se nós não tivermos uma revelação de Apocalipse, nós não vamos nos preparar para ele. Vamos construir uma casa sobre areia. Vem a chuva, vem os ventos, vão dar contra aquela casa, e grande será a sua ruína. Mas o homem prudente, por isso, querido, você é profético. Você é um ser espiritual. Tem uma alma e habita num corpo. Aleluia. Eu não quero mais saber o que Deus fez. Eu sei que Deus, cada vez que eu leio a história da Bíblia, Moisés, São Paulo, cara, vocês foram muito legais. Mas agora eu quero saber o que Deus vai fazer. Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo profeticamente, descobrir o que Deus está por fazer nos próximos dias. Aí chega alguém aqui e diz assim: ó, levanta a mão. Aí diz: eu não vou levantar, toda a vida a mesma coisa, levanta a mão. Vamos dar uma volta ao redor da igreja. Todo mundo diz: está doido, se os outros verem aí vão mandar internar a gente. O problema é esse: a gente deixou de ser profético. A gente tem medo do profético porque ele é assustador. A gente tem medo da revelação. Sabe o que significa revelação? Revelar a ação. Quando Deus traz revelação, Ele quer revelar a ação. Ele quer revelar o que Ele vai fazer. Para não te deixar de fora daquilo que Ele vai fazer. E eu não quero ficar de fora. Eu estou dentro. Eu digo para Ele todo dia. Então, quando eu vou orar, eu não vou dizer para Deus o que Ele tem que fazer como se Ele não soubesse o que fazer. Não vou dar conselhos para Ele. Quando eu vou orar, eu fico ali quietinho. O que é que você vai aprontar hoje, Deus? Fala para mim, não me deixa de fora. Oração é conversar com Deus. E descobrir, deixar que Ele fale. É muito chato você estar numa conversa que só um fala. Para de falar um pouco. Parece uma heresia, né? Mas não é. Para de falar um pouco, deixa Deus falar um pouco o que Ele está por fazer. Vê, já passou o inverno, já mudou a estação. Você ainda está na Feira da Penha, você está buscando coisas que... Esquece, vai para frente. Canaã é logo ali. Eu tenho um maná que tu ainda não conheces. Por isso Ele está deixando você ter fome. Vocês sabem, vocês vão em muitas igrejas também. Bertelli também viaja bastante, vai em muitas igrejas. Existe uma fome nessa geração. Não é, brinco? Existe uma fome do Evangelho, irmãos. Quem é pastor aqui sabe o que eu estou dizendo. Existe uma fome, e é profético isso. Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11. Ele disse que haveria uma fome sobre a face da terra. E não é fome de pão e nem sede de água, era de ouvir a palavra de Deus. Andariam errantes de mar em mar. Irmão, eu sou do fogo. Eu gosto da bagunça.
Eu gosto do avivamento. Eu sou um cara fogaréu. Nossa igreja é chapada, é doida. Só que eu gosto da Bíblia. Eu sou da Bíblia. Eu mergulho na Bíblia. Nós estamos treinando. Nós temos meninos lá na igreja de 17 anos que estão estudando hebraico. Meninos que são os Bible Men. Nós chamamos eles de sub-20. É os nossos sub-20. Estamos preparando eles para a próxima geração. Eles têm que ler a Bíblia uma vez por ano. Eles têm que estudar. Irmão, é terrível você servir um Deus que você não conhece. Porque você fica à deriva, você não sabe o que Ele está por fazer. Mas quando é assustador, ainda que seja assustador. Eu tive uma experiência dentro de um avião uma vez, muito violenta. Eu estava dentro de um avião, pegando um voo, eu ia pregar não sei aonde. Estava sentado, lendo um livro, e tinha uma mãe com uma criança, um menino aí de uns 8, 9 anos, com uma maquininha fotográfica. Ele dizia, mãe, você prometeu, você falou. E a mãe dizia, socava o menino, dizia, cala a boca, rapaz, eu te falei. E no outro lado assim, eu olhava e via ele, você prometeu, e tá. Aí passou a aeromoça, que não era tão moça assim, estava mais para aeroanciã, assim. Ela passou e disse, tem algum problema? Deu algum problema? Ela disse, esse menino ele quer tirar foto lá com o piloto. Ele quer ir lá tirar foto com o piloto. Eu já falei para ele que não pode. A aeromoça disse, pode sim, deixa que eu levo ele lá. Pegou o menino pela mão e ele saiu assim, olhando para a mãe. E ele foi, eu li o livro, eu estou lendo o livro e estou rindo, né? Curtindo. Eu gosto desses caras, irmão. Esses persistentes, xaropão, chato. Eu gosto desses caras. Eu prefiro trabalhar com aqueles que eu tenho que mandar parar do que aqueles que eu tenho que empurrar. E aí, daqui a pouco volta ele, mãe, que massa! E tá, e falava, e os olhinhos brilhando, e tá olha aqui. Oi, deixou eu sentar ali e tal. E aquilo veio no meu coração assim, né? O Espírito Santo falou assim para mim, filho, tem gente que só quer viajar, mas tem gente que quer ir lá onde está o piloto. Tem gente que quer ir lá na casa das máquinas, lá onde controla tudo. Aí o Espírito Santo já me deu a mensagem, eu já peguei a cadeirinha. Tem que ser intenso, irmão. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. Deus quer tudo, tem que ser intenso o negócio. Aleluia. Seja intenso com Deus. Aí as pessoas vão dizer, mas isso aí é meninice. Seja menino. Cabeça de rei e coração de menina. Ah, mas para que tudo isso? Deus não é surdo, mas eu também não sou mudo. Aleluia. Amém. Seja intenso. Intenso, por favor, seja intenso. Entre lugares, faça coisas que você não achava que não teria coragem de fazer. Entre lugares que você achava que jamais seria capaz. Você vai ver, Deus vai te impressionar, irmão. Eu sou um cara que estudei pouco. Eu estudei pouco, Deus sabe. Eu não tinha capacidade. Eu fui criado sem pai. Hoje eu sou conhecido no Brasil como uma casa de paternidade. É terrível você dar uma coisa que você não recebeu. Isso é graça. Eu não aprendi com ninguém a ser pai. Tem coisas que o Espírito Santo vai dar para você, na sua pureza. Eu tenho 12 pastores da equipe de governo, 12 comigo. Todos nós não tivemos relacionamentos sadios com os nossos pais. E hoje nós somos conhecidos no Brasil como um lugar de paternidade. Pastores do Brasil inteiro vão lá em Itajaí para caminhar conosco em paternidade. Dá uma coisa que você não recebeu. Como isso? Porque isso não se trata de... Você não gera algo humano. É uma coisa estranha. Quando Maria estava... O anjo falou, eu vou te dar um filho, Maria. Ela disse, como? Eu sou pura, eu nunca estive com homem nenhum.
Mas o Senhor disse, mas descerá sobre ti o Espírito Santo. O que você está gerando, Maria, não vem de contato com o homem, vem de contato com Deus. Você se relacionou com quem você precisava se relacionar. Você se relacionou com Deus e agora, bendita és entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A pureza, Deus vai usar os puros nessa geração. E por que Deus vai usar os puros? Porque os puros não sabem fazer. Os puros, Maria diz, como? Eu não posso, isso é impossível. Ele disse, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Os puros não sabem fazer, irmãos. E na realidade Deus só pode usar quem não sabe fazer, porque quem sabe fazer está usando a Deus. Então quanto menos você souber, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil você será acordar de manhã, comer pão de dores. Nós precisamos, sabe o que nós precisamos fazer, Fernando? Devolver a igreja para o Senhor. Ó, Senhor, é tua, a noiva é tua. Eu sou casado com a Silvia, eu sou casado com a pastora Iraci. As pessoas perguntam, pastor, e a igreja? Essa igreja não é minha, é do Senhor. Eu sou casado com a pastora Iraci. Não casa com a igreja, ela já tem marido. Entre no lugar espiritual, querido. Tem um maná que tu ainda não conheces. Deixa Deus te dar esse maná. É uma revelação que você vai falar coisas que ninguém nunca falou na vida. E quem vai te ensinar isso? Você não vai aprender. Sabedoria não se aprende em sala de aula. Conhecimento sim, sabedoria não. Sabedoria só vem de um jeito. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salmo 25, verso 12 diz, qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade, sua descendência herdará a terra. Verso 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus tem segredos. Pastor, mas Deus ama a todos, não ama? Ama, mas não confia em todos. Esse versículo prova isso. Que ele tem segredo, que ele só conta para aqueles que o temem. Segredos do Senhor. A este eles lhe fará saber a sua aliança. Para a gente terminar. Depois, versículo 7, ele diz, você entendeu? Você entendeu? Vou te dar um maná que tu não conhece. Depois no versículo 7 ele diz assim, pois o Senhor teu Deus te introduz uma terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos que emanam dos vales e das montanhas. O Senhor está dizendo, vai chegar um tempo na sua vida que quer você estar em cima, quer estar embaixo, vai ser abençoado. Está no vale, tem água. Está no monte, tem água. A água vai brotar dos vales e das montanhas. Daí ele começa a falar uma série de alimentos da terra. Ele diz assim, terra de trigo, cevada, vinde, figueira, romanzeira, terra de oliveira, azeite, mel, e vai vindo, e vai vindo. Trigo fala de qualidade, cevada fala de quantidade. Porque na época de Jesus, quem morava nos lugares carentes, comia cevada. Porque você comprava uma efa de cevada por um ciclo. Uma efa de farinha por um ciclo. E 2 efas de cevada. Ou seja, o mesmo valor, você comprava uma quantidade de trigo e o dobro de cevada. Cevada era o pão de pobre. Rico comia trigo. Por isso que quando Gideão disse, eu sou pobre, meu pai é pobre, minha família é pobre. E Deus disse, mas eu sou contigo. Lembra disso? Quando Gideão foi espiar o exército dos medianitas. A Bíblia diz que 2 homens estavam conversando e um deles disse, eu tive um sonho de um pão de cevada vinha rolando. Por isso que Deus mostrou um pão de cevada para Gideão entender que era ele. Porque ele disse, eu sou pobre, então Deus disse, se eu botar um pão de trigo ele não vai entender. Eu vou botar um pão de cevada para ele ter uma leitura correta do que eu estou mostrando. Eu estou falando dele. Aleluia. Vide fala de alegria. A videira produz uva. Uva faz vinho. Vinho fala de alegria na Bíblia. Amém? Por isso que a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, no Salmo 128, bendito é o homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos ele comerá, feliz ele será e tudo lhe irá bem. Sua esposa será como uma videira frutífera. Toda mulher de um homem de Deus é alegre. Esse é um bom momento para você sorrir agora, irmão, aleluia.
Mulher de um homem de Deus, ela é alegre. O homem que teme a Deus, sua esposa será como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Seus filhos serão como plantas de oliveira, à roda da sua mesa. Oliveira produz azeite. Fala de filhos ungidos e abençoados, à roda da mesa, mesa de comunhão. Irmão, a Bíblia é perfeita. Só porque o homem teme a Deus, ele ajeita toda a sua casa. E assim é abençoado o homem que teme ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Eu falei temer, não ter medo. Você nunca vai amar a Deus completamente se a gente não temer corretamente. E nunca vai temer corretamente se não amar completamente. Amor e temor caminham juntas. Aleluia. Azeite fala de unção, romã fala de beleza. De vestes sacerdotais, as vestes sacerdotais usavam romãs. Mel fala de pureza, fala de palavra, de saúde. A sua boca vai ser um pote de mel, irmão. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mana mel. Abraão sai, quando ele sai, chega na terra, tinha fome. Abraão disse, não pode ser essa terra aqui. Essa terra, Deus falou que mana leite e mana mel. Querido, deixa eu te ensinar um princípio. A terra nunca vai dar nada para você. É você que vai dar para a terra. Quando Deus disse que a terra mana leite e mana mel, Deus estava dizendo, Abraão, o leite e o mel estão na tua boca. Você profetiza sobre a terra. Depois você lê Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim, noiva minha, pomba minha, debaixo da tua língua tem leite e tem mel. Deus está dizendo, eu planto uma igreja no lugar para você mudar o lugar, não é para o lugar mudar você, cabeção. A igreja está no lugar para a gente transformar o ambiente, amém? Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Então o que destrói a humanidade não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não importa quantos ímpios tem em Orlando, importa quantos justos tem. A minoria de justiça sempre vai ganhar da maioria de injustiça. Para terminar, agora de verdade, eu vou terminar mesmo. Do versículo 11 ao versículo 20 diz assim, ó, guarda-te de não te esqueceres do Senhor. De cumprir os seus mandamentos. Versículo 12, para não suceder que depois de teres comido e teres fartado, de teres edificado boas casas e habitado nelas, de ter multiplicado seus bens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. Uau! O deserto é necessário para você nunca esquecer de onde Deus te tirou. Nós temos um restaurante comunitário lá em Itajaí. Lá almoça todos os dias 60, 70 moradores de rua. E é uma cozinha industrial linda, abençoada, que Deus nos deu. De vez em quando eu sento lá. Sento lá com meus meninos da rua. Sento lá para comer com eles, para dar uma palavra lá de 20 minutos. Nós temos um culto de 20 minutos, todo dia ao meio-dia. De vez em quando um levanta a mão e diz, pastor, eu quero sair da rua. Aí o pessoal põe eles na Kombi e leva eles para a casa de recuperação. E de vez em quando eu sento lá para comer com eles. Aí esses dias eu estava lá comendo e um daqueles moços lá olhou para mim e disse, ô pastor Luiz, pode perguntar uma coisa para o senhor? Eu digo, posso. Pode. Por que você dá comida para nós? Eu digo, vocês precisam comer, ué. Tá, mas fala a verdade, o senhor quer levar nós para a sua igreja, né? Eu disse, não. Eu só prego o evangelho para você saber que esse não é o seu lugar na rua. Deus não te criou para isso. Tá, mas para que você dá comida para nós? Eu digo, vocês precisam comer. Ele disse, tá. Ó, por exemplo, eu vou acabar de comer, eu vou sair daqui e vou fumar uma pedra. Eu digo, é? E ó, para você, tá, e se eu não quiser ser transformado? Eu posso vir aqui comer todo dia? Eu digo, pode. Ah, pastor, fala a verdade. Eu digo, pode. Eu não estou dando comida para você ser transformado. Ah, então é perda de tempo. Eu digo, não, querido. Se você que vem aqui comer não é transformado, eu que estou dando a comida estou sendo. Eu estou sendo transformado para nunca esquecer de onde Deus me tirou. Deus nunca perde a viagem.
Se você que recebe não é transformado, você que dá está sendo transformado. Fique de pé comigo, por favor. Não te esqueças do Senhor. Depois que o Senhor te abençoar, Jesus estava com um ministério lindo já. Gente seguindo ele de todo lado. Jesus multiplicava os pães, curava enfermo. Mas o que me encanta em Jesus é que um dia ele faz uma oração, ele diz assim: ó, Pai, te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica teu filho com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nada daqui me embriaga. Nada daqui enche os meus olhos. Eu amo tudo isso, eu amo esses que tu me deste e eu os amei até o fim. Mas eu quero a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Por que você acha que você quer ir para o céu, irmão? Porque você veio de lá. O céu não é seu destino, é sua origem. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Você não consegue viver aqui e ser feliz com tudo que você tem, com tudo que você faz, sem o céu estar presente. Jesus estava dizendo: eu completei a obra que tu me deste. Sabe quando que você glorifica a Deus? Quando você conclui o que Deus te chamou para fazer. Eu quero orar por você. O que eu comecei hoje, eu vou terminar amanhã. Se Deus falou com você, de alguma forma, pegou você, seja bem-vindo ao deserto. Sai do seu lugar, procure um lugar nesse altar. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor vir aqui. Eu queria pedir que você, nessa noite, olhasse para dentro de você. Medisse as cargas que você carrega, a unção que você carrega.